Dzień dobry, meus queridos, tudo bem? Eu tô aqui ainda na luta com o meu cabelo, que eu cortei há pouco. Eu contei a história há pouco tempo. Então, estou indo agora hoje é meu último dia de Varsóvia, aqui na Polônia, e amanhã eu tô indo pra Alemanha. Uma cidadezinha bem pequenininha chamada Bad Belzig, 90 quilômetros de Berlim. E hoje eu tô aproveitando para ir no museu que eu não fui ainda, que é um dos mais legais aqui, chamado Uprising Museum. Uprising é o nome que eles deram pro Levante de Varsóvia. Levante, né? Uprising. Então é um dos museus mais importantes também da cidade. E eu tô indo andando, aproveitando que parou de chover. Tá um frio danado, mas não tão frio, como vocês podem ver. Apesar de eu colocar, daqui a pouquinho vou colocar meus condimentos aqui na roupa, tá bom? Então eu conto pra vocês lá de dentro mais informações sobre isso. Twórca koncepcji walki cywilnej Stefan Korwolski tak ją definiował. Na każdym terenie i w każdy możliwy sposób. Opór miał być bierny, sabotaż rozporządzeń i E eu agora estou aqui dentro do Uprising Museum, ou Rising Museum. É um museu aqui em Varsóvia que fala sobre os rebeldes, né, os levantes de Varsóvia. E os rebeldes tanto do período nazista quanto do período comunista. Então é bem interessante, a estética é fabulosa. É lindo, lindo, lindo. E uma coisa que é bem interessante, bem aqui na entrada tem uma parede, tá vendo? Ela é conhecida como o coração do museu. E por isso tem o barulho de um coração batendo. Vê se vocês escutam. Interessante, né? E agora é o início do tour do passeio. E eu vou aproveitar tudo, porque o museu é bem interativo. Então tem muita coisa pra ver, muita coisa legal. E eu tô bem curioso pra ver isso aqui. Meu Deus, eu tô muito chocado. Nossa senhora. Vi um negócio ali que eu tô muito chocado. Ainda tô aqui na entrada, ainda tô aqui há uns 30 minutos já circulando. Naquela parede ali tem alguns binóculos que a gente olha. E numa delas tem um quebrado na parede e mostra vídeos reais do gueto de Varsóvia. E é muito, muito surreal. Deixa eu andar mais um pouco. Até agora tá sendo mais foda. Deixa eu ir lá. Eu tô falando um pouco menos aqui porque eu tô bem chocado. Eu vou falar com vocês, foda-se também, ficar gravando não é drama não, tá? Mas é porque esse lugar é muito, muito inspirador. Muito louco isso aqui. É porque é o museu que eu gostaria de estar, entende? Um dia. Se um dia eu for parar no museu, era nesse tipo de resistência, de uau. Um amigo tinha falado pra mim, João, é muito forte esse museu, e tipo, e nem tava nos meus planos, na verdade. Vim pra cá, mas gente, meus amigos, se vocês pensam parecido comigo, vocês têm que vir isso aqui, é surreal.
e absolutamente inspirador. É isso. Tem muita coisa ainda pra andar. Eu tô no início do passeio, já tô todo desestruturado. Mas é bom. É bom. Bora lá. Esse é uma réplica de um bombardeiro. Uma réplica de um tamanho real. E ali embaixo tem umas bombas, que é o que tinha dentro que eles estavam usando. Pronto, me recuperei. Tô melhor, parei de ler uns trem, tô passando sem ler algumas coisas. Mas, gente, de verdade, é um lugar muito inspirador, assim, pra quem... É porque é um museu de rebelde, né? Um museu de revoltado. Então, assim, a minha mãe fala pra mim que eu sou revoltado, que eu sou rebelde demais, que morre de medo de eu fazer besteira, das pessoas judiarem de mim. Judiarem também é um termo não bacana da gente usar, tá? Porque remete justamente ao que aconteceu com os judeus. Então a minha mãe tem muito medo de me machucarem, por causa de tudo que eu faço, que eu falo demais, né? Enfim. E aqui é muito isso, saca? Assim, você vê o tempo todo de resistência, de correr atrás dos absurdos que foram feitos e de gente, tipo, cara, eu vou fazer isso de qualquer maneira. E indo atrás mesmo pra poder mudar a realidade, né, do lugar onde eles estavam. Deixa eu tirar umas fotos aqui, porque apareceram uns símbolos bem interessantes aqui, olha isso. Que é o que como que chama? Os revoltados, eu não sei como é que fala isso, mas olha só. Esse é o símbolo da resistência polonesa. Aqui em Varsóvia, olha só. Tem vários símbolos que eles usavam para poder... Cara, é muito inspirador. É muito legal. Deixa eu andar mais. Aqui atrás, nessa parte aqui, tem umas informações bem interessantes de como era usada a propaganda a favor dos judeus. Ali atrás fala inclusive dos judeus e da ditadura comunista, né? Como que foi usado, os argumentos que eles usaram em cada um dos casos, né? Em cada um dos lados. Aqui explica como que foi tipo um apartheid, né? Como que foi a separação dos alemães, da raça, como ele fala, nórdicos, né? Os nórdicos e os não nórdicos. Então começou no sistema de transporte e aí ele foi se expandindo até que chegou um ponto que eles eram considerados sub-humanos. E chegou num ponto onde eles não podiam mais frequentar nenhum lugar onde pudesse ter um alemão, né? Ou um esses daí da raça nobre deles, né? Então, e foi também um dos motivos pelo qual eles criaram os guetos, que foi para colocar essas pessoas sub-humanas dentro desses espaços, para que eles pudessem então ser separados mesmo dos indivíduos comuns, né? Que não fossem aqueles a sub-raça. Então que fosse então um lugar onde os alemães pudessem circular livremente sem a presença da sub-raça que eles consideravam. Isso aqui é um pouquinho de inspiração para os meus amigos revoltados. Isso aqui são fotos e materiais dos insurgentes. Insurgentes, é esse o nome que eles chamam aqui, mas são revoltados, né? Que insurgente não é uma palavra que a gente usa muito no Brasil. Que o material que eles criavam, você tá vendo que não eram judeus apenas, eram pessoas que discordavam do regime nazista e estavam ali para quebrar tudo. É tipo meus amigos mesmo.
forte isso. Tem um lugar que a gente entra aqui e aí eles contam a história que dizendo que na época, né, dos guetos, da invasão alemã, os jardins, todos os espaços que tinham disponíveis foram se transformando em cemitérios, né? Porque ali as pessoas eram enterradas. Isso enquanto ainda era menos gente, né? E inicialmente quem foram mortos foram justamente os insurgentes, né? Porque eles eram identificados nos guetos e eram mortos. E aí olha só, eles têm aqui no chão uma espécie de túmulos com pedaços de coisas mesmo, de túmulos de pessoas uma representação das pessoas que foram mortas, né? E aqui várias fotos dos insurgentes. É bem forte o lugar, sabe? Que a gente anda entre os túmulos, né? Exatamente como era naquele tempo. Olha que símbolo interessante. Vê se consegue ver lá dentro uma medalhinha. Essa medalha foi feita em setembro de 39 para comemorar, foi feita pelos nazistas para comemorar o ataque, a invasão a Varsóvia. E era um negócio de bronze, uma estrelinha de bronze com algumas espadas. O que acontece é que esse daqui, ele tem uma perfuração de uma bala de um dos insurgentes que atacaram um desses nazistas. Que coisa legal. Ou seja, mais um símbolo de resistência. E os meus amigos comunistas todos tremem quando veem esse símbolo. Mas aqui na Polônia, infelizmente, não foi um período muito bom para eles, não. Infelizmente, por quê? Porque eu acredito, né, no comunismo, eu acredito no socialismo, e aqui foi um período bem ruim, tanto que era uma ditadura, e ditadura de qualquer lado, né, político, de qualquer ideologia política é ruim. Então aqui, infelizmente, eles lembram desse momento com bastante tristeza. É um tempo de fome, é um tempo de crueldade, de crime, de falta de liberdade. Nada comparado, óbvio, com o nazismo, mas também é um período que eles não lembram com muito carinho aqui na Polônia, não. E uma coisa bastante criticada aqui no museu do Rising, né, o Rising Museum, é que é da apatia do mundo diante das inúmeras denúncias que os poloneses e os insurgentes fizeram, né? Tanto para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também queria cagar para qualquer uma, né? Se não tivesse dinheiro envolvido nisso aí, ele tava cagando para isso. E é verdade isso, tá? O que conta é a história, não sou eu que tô fazendo só o meu ponto de vista, não. Mas foi isso que aconteceu. Então, por causa dessa falha, né, na credulidade do que estava acontecendo, muita gente morreu. Tanto na parte aqui atrás mesmo, conta da parte da União Soviética, né, onde alguns dirigentes poloneses foram pedir ajuda, insurgentes poloneses foram pedir ajuda, até nos Estados Unidos e nos outros países que simplesmente ignoraram, não acreditaram que aquele holocausto estava acontecendo por aqui. E isso acabou fazendo com que eles se sentissem completamente abandonados, né, pelo resto do mundo. Era um país que estava sendo, de fato, devastado, mas as pessoas dos outros países do mundo não queriam nem saber do que estava acontecendo por aqui, né? Vocês estão ouvindo o coração batendo? É da parede. Que é a parede coração aqui do museu. Olha só a réplica do avião. Não sei se está dando para ver direitinho, mas ele é enorme. É muito legal. É muito legal, gente. Esse é um dos museus mais legais que eu já fui na minha vida. Tem muita informação, foi até uma reclamação que alguém fez, mas eu acho que, tipo, a gente lê o que a gente quer. O problema é quando você quer informação e não tem, como eu achei em Auschwitz, por exemplo. Eu achei falta de informação. Então, assim, se você pagasse um guia lá em Auschwitz, você super tem informação. Agora aqui, lá,
Se você não pagar também, você não ficava com nada. Aqui você tem tanta opção de ler tudo, né? Porque tem muita informação escrita em todos os lugares. E você ainda tem o audioguia, sabe? Então, se quiser pagar ali um trocadinho a mais, aqui custou 25 zloty, não é barato, mas uma coisa muito legal de Varsóvia é que praticamente todos os museus têm dias da semana que são de graça. Então, é só ficar ligado nos dias e horários, eu já falei, é só me pedir que eu mando inbox o dia que cada hotel, museu é de graça aqui em Varsóvia, na Polônia. E como eu nunca vou deixar de fazer uma crítica construtiva, eu acho que falta um pouco um roteiro, é o que eu acho que falta aqui. É um roteiro para a gente poder seguir e não ficar tão perdido dentro de tanta informação. Porque tem muita informação e a gente acaba às vezes não sabendo onde você entrou. Por exemplo, eu saí algumas vezes no mesmo lugar que eu entrei e falei, tá, e agora o que eu faço para sair daqui? Não tem. Então esse problema de sinalização eu vejo que é bem geral aqui na Polônia, em muitos lugares. Mas não tira, gente, o encanto desse lugar, é um lugar maravilhoso. Deixa eu sentar aqui um pouquinho para respirar, porque eu tô precisando dar uma equilibrada nas minhas energias antes de seguir com o meu passeio por aqui. Tá foda, foi foda isso aqui. Ah, e deixa eu só falar aqui, por que eu falei que esse era o tipo de museu que eu gostaria de estar? É porque, na verdade, o que eu falei, né, a minha mãe me chama de revoltado, mas não é revoltado do pejorativo, é de revoltado de não estar confortável com as coisas do jeito que elas estão, né? E de ficar indignado muito facilmente, às vezes facilmente. Define o que é facilmente, né? Enfim, de qualquer maneira, e esse museu é um museu para mim que eu considero dos heróis desse país, sabe? Desde lá, muito atrás, até pouco depois do comunismo, sabe? Então, assim, que foi em 89, se mal me engano. Então, assim, é muito tempo de história, é muito tempo de revolta, de revolução, e é nesse tipo de lugar que eu quero me incluir, sabe? É nesse tipo de lugar. Não precisa estar com meu nome escrito em nada muito grande escrito, mas se existisse um dia um lugar onde eu poderia parar, era um lugar igual a esse, com certeza. E eu não vou filmar as pessoas aqui, mas depois que eu saí daquele lugar que eu fiquei chocado, eu tô vendo que bem aqui na frente, deixa eu mostrar rapidinho, aqueles lugares ali, ó. Aquele buraco ali e aquele outro da parede. As pessoas se emocionam e de fato as pessoas estão chorando e eu não vi isso em nenhum lugar, gente. Você acredita? Eu até pensei que eu fosse ver isso em muitos lugares, assim, eu esperava. E aqui dentro desse museu foi o único lugar que eu vejo direto. Tem pessoas ali em cima sentadas, reflexivas, aqui também, olhando nas imagens. É bem forte. E é engraçado, né? Ainda não entendi por quê. Aliás, não sei por que tocou e tem tocado diferente as pessoas aqui. Gente, vale a pena. Venham conhecer esse lugar, é muito legal. Essa foi uma das cenas que mais me chocou. São crianças do gueto sendo revistadas por policiais nazistas. E elas estão tirando tudo que elas tinham conseguido pegar. No caso era batata. E os policiais estão obrigando eles a tirar tudo de dentro da roupa. Era a única maneira que eles tinham de sobreviver, porque a comida, a ração que eles ganhavam não era suficiente. Então era isso. Esse é o buraco da parede que a gente fica vendo as coisas do gueto de Varsóvia. Que é através do muro, né? Eles ficavam do outro lado do muro. E olha só que fato curioso. Essa aqui é uma réplica de uma estátua chamada O Pequeno Insurgente. Na verdade, a verdadeira tá lá na beirada do muro da muralha da cidade velha de Varsóvia. Eu vou até tentar ir lá tirar uma foto do real. Eu até tirei uma, mas eu vou ver se eu tiro uma atualizada. E o que acontece é que isso aqui era uma criancinha de 9 anos que estava com roupas adultas, tá vendo? Botas de adulto, capacete de adulto. E ele foi um símbolo dessa resistência toda dos poloneses em todos os momentos de dificuldade, né? Então aqui tem um espaço preparado e separado só para as crianças insurgentes. Olha só que coisa fabulosa! As criancinhas revoltadas. Cara, que inspirador, que inspirador. Como que pode não... Olha só isso aqui, tudo é preparado para as crianças. Olha só. Tem desenho nas paredes. Para as crianças poderem conhecer
a história de outras crianças que foram crianças heroínas, né? Crianças que fizeram a diferença. Que legal! E esse símbolo aqui, ó, lembra que eu mostrei? Lá, esse símbolo tem em todos os lugares da resistência polonesa. Então é um símbolo que é uma âncora com um P de Poland, né? Então é tipo a resistência, a insurgência mesmo, né? A revolta ao que estava ali posto. E é muito interessante que eles pichavam, escreviam isso em todos os lugares onde eles estavam presentes como uma marca mesmo. Tipo, nós estivemos aqui e a gente tá por aqui. Olha, depois dessa enxurrada de informação e de inspiração, agora eu vou andando até o Museu Chopin, que hoje é de graça, hoje é uma quarta-feira, hoje é de graça. E é um museu médio, não é um museu tão grande, mas é um museu bacaninha. E eu fiquei mais interessado ainda por causa do meu amigo aqui da internet, que é apaixonado pelo Chopin. Então eu vou lá estudar um pouquinho sobre o lugar, porque que ele é o museu, estudar um pouquinho sobre Chopin e vou contar pra vocês também, tá? Enquanto isso, estou aqui comendo chocolate, porque chocolate salva vidas. Quando a gente ainda não almoçou, já são 5h30 da tarde. É isso aí, deixa eu ir lá.